Apocalipse, capítulo de número 5 e verso de número 1. Quantos encontraram e podem dizer amém? Lembrando os amigos que não trouxeram a Bíblia, você pode acompanhar na nossa projeção, aqui ao meu lado direito. Bendito seja Deus. A epígrafe da minha Bíblia diz: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, é no nome de Jesus, o teu Filho bendito, o teu Filho fiel, que nós mais uma vez levantamos a Ti as nossas vozes em oração. Essa noite a Tua igreja mais uma vez está aqui neste templo que para a Tua glória foi consagrado, para cultuarmos ao Teu nome, para aprendermos, nos alimentarmos com a Tua palavra. Senhor da glória, não existe instrumento mais eficaz, mais penetrante, não existe comida mais sólida do que a Tua palavra. Nós estamos aqui para nos alimentarmos dela nessa noite e para poder ministrar a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez, eu quero estar 100% na dependência graciosa do Teu Espírito Santo. Como costumeiramente faço, eu quero lhe rogar nessa noite junto com os Teus servos, não por merecimento, Jesus, mas por graça, fé e misericórdia. Senhor, faça os meus pés como os das costas nessa noite, a minha língua, meu Pai, como a pena de um habilidoso escritor. Ó Pai, que nós venhamos andar altaneradamente por lugares altos, para poder ministrar a Tua palavra, ensinar a Tua lei, e que a Tua palavra vá, e que ela produza fruto, resultado, mudança, santificação e temor no coração da Tua igreja nessa noite. É o que eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. E quantos creem que Deus ainda fala, podeis glorificar o nome do Senhor, dizendo amém. Glorificado seja Deus. Podem se assentar, meus queridos, em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou pedir o obreiro para me ajudar aqui. Vai ficar com o microfone na mão. Isso.
Pode ser qualquer um dos irmãos. Isso, o que tiver na escala hoje. Né? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Isso assim. Glória a Deus. Irmãos, hoje é terça-feira, é o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Nós estamos na quinta etapa do nosso seminário, o seminário do Apocalipse. E essa noite nós vamos estudar, irmãos, o capítulo 5, tá ok? Da revelação, da doutrina das últimas coisas. Quem estava aqui no capítulo 4? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, pode abaixar. Para os irmãos que estão conosco desde o início do seminário, você vai continuar aprendendo. Para os irmãos que não estão conosco desde o início, pode ficar tranquilo, tá ok? Que sempre que possível nós vamos voltar um pouquinho para você compreender a palavra de Deus, tá ok? São 22 capítulos, hoje nós estamos no 5º, então ainda dá para começar e pegar firme até o final, para nós aprendermos o que a Bíblia tem para nos dizer no último capítulo ou no seu último livro. Irmãos, quem me ouve, diga amém. Aleluia. Os irmãos trouxeram aí o caderno, pode deixar ele aberto. Você vai deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 5 de Apocalipse. Isso. Louvado seja Deus. Nós estudamos, irmãos, até então, no capítulo número 4, que o apóstolo João estava, desde o início do livro, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo João estava na ilha de Patmos. Ele estava dentro da esfera humana, da esfera natural, ok? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, o apóstolo João estava na terra, estava vendo as coisas que eu e você vemos todos os dias. Quando nós entramos no capítulo de número 4, o Senhor retira a mente, o espírito, a alma de João aqui da terra, e ele começa a ver o céu por dentro. Então, capítulo 4 foi nos revelado o início do céu. E hoje, no capítulo 5, nós vamos entrar um pouquinho mais na revelação que Deus tem para nós acerca de como é o céu por dentro. Então, capítulo 5, João está embaixo ou está em cima, irmão? 1, 2, 3, em cima. Capítulo 1, João está embaixo ou em cima? Capítulo 3, João está embaixo ou em cima? Capítulo 5, João está embaixo ou em cima? Capítulo 4, está onde? Aleluia. Então hoje nós vamos manter o estudo nesta linha, ok? Lembrando que tudo que João viu aqui não são coisas físicas, e sim visões espirituais, tá ok? Pastor, como que o crente pode saber? Como que eu e você podemos ter uma ideia de como é o céu por dentro? É só nós lermos o livro de Apocalipse. Não existe outro livro da Bíblia Sagrada que revele com tantos detalhes a rotina do céu, ok? E outra coisa, no capítulo de número 5, a visão que João estava tendo do céu, não era uma visão do céu do século I, ok? A visão que João está tendo no capítulo número 5 é uma visão do futuro, ok? Não é mais uma visão do passado, e sim está enxergando o futuro, ok? Nós temos hoje na nossa cultura brasileira várias religiões. E eu lembro lá na cidade do Prata que quando eu estava indo trabalhar um dia pela tarde, uma mulher me parou na praça central da cidade. Uma senhora já de idade, e ela disse assim: meu filho, deixa a tia ver seu futuro, deixa a tia ler seu futuro, você deixa? E eu falei, mas como que você lê meu futuro? Não, eu consigo ver o seu futuro através da sua mão. E por curiosidade, né, conversa vai, conversa vem, aquela conversa de eu posso ver seu futuro, mas o que vai me custar você ver o meu futuro? Não, você vai dar um dinheirinho para a tiazinha aqui, para a vozinha poder comprar leitinho para os meninos, e vozinha vai revelar seu futuro. Naquela hora Deus me deu o discernimento que aquela mulher estava usando de engano, né? Porque ninguém é poderoso o suficiente para conhecer o futuro, senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Qualquer pessoa que se levantar dizendo que sabe acerca do seu futuro, a Bíblia Sagrada diz que essa pessoa é mentirosa, ok? E se porventura ela recebeu uma revelação do mundo espiritual acerca do futuro de alguém, é perigoso essa revelação não ser da parte de Deus. Então toma cuidado, irmão. Toma cuidado com revelação, com revelidade, ok? Biblicamente falando, o único ser poderoso para conhecer
o futuro chama-se Jesus. Louvado seja o nome dele para sempre. Vamos lá, irmão, versículo número 1. Vamos estudar o livro número 5. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Quem pode ler para mim, versículo 1, por gentileza? Levanta a mão. Quem pode ler para a gente? Um de cada vez, irmão. Isso. E vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, Aleluia. E bem selado com 7 selos. Amém. Irmãos, João está no céu e João está dizendo agora: eu olhei para aquele que estava sentado no trono. Ok? Quem é que estava sentado no trono, irmão? Era Deus. Ok? Deus estava sentado no trono. E João vai dizer que na mão direita de Deus tinha o quê? Tinha o quê, irmão? Só o irmão aqui que sabe? Tinha um livro. Ok? Tinha um livro na mão direita de Deus. Deus estava sentado no trono. E na sua mão direita tinha um livro. Ok. E a Bíblia vai dizer desse livro, faz de conta que esse é o livro, que ele estava escrito por dentro e por fora. E livro que é escrito por dentro e por fora é um livro romano ou um pergaminho romano que contém muita informação. Vamos lá. Lá no século I, ok? Na época em que esse livro foi escrito, Deus, para mostrar para João, para mandar uma mensagem para João acerca de como é o céu e de como é o poder dele, de fato, Deus se utilizou de figuras que João conhecia, ok? Hoje, como é o livro hoje? É desse jeito aqui, ó, encapado, bonito, né? Folha de papel impressa com tinta, ok? Hoje o livro é redigido dessa maneira, mas lá no século I não existia livro assim. No século I, como é que eram os livros? Pergaminho. Eram rolos, ok? Então, Deus, utilizando-se da cultura romana ou da cultura daquela época, ele vai passar uma mensagem para João. E ele vai se utilizar de uma figura vívida daquela época, que era a figura do rolo, ok? Então o livro que João viu na mão de Deus era um rolo. Se o Apocalipse fosse escrito hoje, o que estaria na mão de Deus não seria um rolo, seria um livro. Porque Deus iria se utilizar de uma figura do nosso tempo, para a gente conhecer a história. Mas vamos lá. Esse livro selado, irmão, esse livro ele vai conter a programação de Deus para a história. Ok? Vou repetir. O livro selado, que estava na mão daquele que estava sentado no trono, no capítulo 5, verso 1 do Apocalipse, ele é o livro que contém a programação, ou o cronograma de Deus para todos os eventos da história. Ok? Deixa eu usar aqui uma comparação para você entender. Eu e você, quando vamos empreender algo, primeiro nós projetamos, ok? Quando a gente é prudente, é claro. Primeiro a gente projeta. E à medida que a gente termina o projeto, a gente começa a exercer ali a função. Vamos usar um outro exemplo aqui. Quem vai construir uma casa, pessoa séria, pessoa prudente, que vai construir uma casa, ela jamais vai começar a trabalhar na terra, no cimento, no tijolo, sem antes ter em mãos um projeto, ok? Sem antes ter em mão um cronograma, ok? Então, antes do universo começar a existir, Deus já tinha na sua mão o livro. Deus já tinha na sua mão a história, ok? Entra rei e sai rei. Entra presidente, sai presidente. Entra reino e sai reino. Mas Deus, antes do mundo ser construído pelo poder da sua palavra, já tinha nas mãos dele toda a história programada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a pergunta que eu pus aqui no título da lição de hoje é: para onde caminha a história? Mediante aquilo que eu falei, deixa eu perguntar para os irmãos aqui: para onde vocês acham que caminha a história? Para o final. O que mais? Não é isso que eu queria ouvir não, mas está certo. O que mais, irmão? Hã?
Vem cá. O que mais, irmão? Fala de novo. Para o cumprimento destes eventos. No primeiro lá, quando João vai falar, diz assim, as coisas que breve hão de acontecer. Agora, pega o tempo de João para os nossos dias, né? Ainda não é isso. Para onde caminha a história, irmão? Para o céu? Para onde? Para o livro da vida. O que mais? Para onde caminha a história, irmão? Para Jesus? A gente teria que... Isso aí, para Jesus, né? Para a humanidade. Para onde caminha a história, irmãos? Para o fim dos tempos. O que mais? Para a vida eterna, para o céu, para a eternidade. Para onde mais? Para a salvação de uns e condenação de outros. Para onde caminha a história, irmãos? Oi? Opa! Aqui, vem cá, traz o microfone aí. Para onde caminha a história, irmão? Para onde está escrito no livro. A história caminha para o rumo que o próprio Deus já destinou para ela. A história sempre vai prosseguir de acordo com aquilo que o próprio Deus já decidiu e já projetou para ela. É como se Deus estivesse no trono e a história fosse cavalos. E as rédeas de todos esses cavalos, que são a história, estão na mão direita de Deus. Se Deus fazer assim, a história vai para cá. Se Deus fazer assim, a história vai para lá. Se Deus manter reto, a história vai reta. Porque a história jamais vai sair da mão de Deus. Ok? Então o Apocalipse também eu posso ter ele como o livro da onipotência de Deus. Ou seja, o livro que vai me mostrar e vai me provar por A mais B de que toda a história, que a minha vida, que a sua vida estão neste ponto que estão hoje, porque Deus já projetou isso. Pastor, mas e a questão das minhas escolhas? Com certeza, tudo aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Mas lá atrás Deus já sabia de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, no capítulo 5, verso 1, Deus está com o livro da história na mão. Ok? Deus está com esse livro. Só que ninguém entendia o que estava escrito no livro. Ninguém podia abrir o livro. E ninguém podia sequer olhar para o livro. Louvado seja o nome do Senhor. E outra curiosidade deste livro, veja bem, é que esse livro é selado. Por quantos selos, irmãos? 7 selos, ok? E deixa eu te dar aqui uma informação lá do século I, quando não haviam livros como existem hoje, quando o auge da escrita era os pergaminhos de couro. Lá no século I, irmão, as leis romanas só aceitavam um testemunho, ok? Se este estivesse selado com 7 selos. E além de ser selado com 7 selos, esta lei tinha que ser confirmada por no mínimo 7 testemunhas. Ok? E quando o rei ou o imperador ia mandar uma carta para alguém, e essa carta não poderia ser lida por ninguém senão aquele a qual a carta era destinada, o rei selava essa carta, ok? Ele pegava um cordão, e era como se fosse um rolo, e esse cordão ele passava ao redor do rolo, e quando ele terminava de passar o cordão, ele dava 7 nós. Ok? Quando a pessoa que recebesse a carta, ela tinha que encontrar os 7 nós. Se um dos nós estivesse violado, a correspondência estava violada e era perigoso o entregador perder a cabeça. Ok? Só poderia ler a correspondência selada por 7 selos uma pessoa, que era o rei, e a outra pessoa a carta para a qual ele estava destinado. Pode vir, meu filho. Só poderia ler a correspondência essas 2 pessoas. Ok? Aleluia. Sim. É o lacre. Era como se fosse uma senha. Naquela época não tinha como digitar a senha, né? Então era 7 selos. Não tinha como criptografar uma mensagem com criptografia avançada. Então esse era o tipo de selagem. Então veja bem, Deus vai passar para João a imagem desse livro selado.
E olha, veja bem, o que é a figura do livro selado? Um rei, que é o detentor da mensagem. Ele escreve estas coisas e só pode ler o que o rei escreveu aquele que o próprio rei já determinou que lesse. Ok? Então, a Bíblia vai dizer que o rei está sentado. E ninguém era digno de ler aquilo que o rei havia escrito no seu livro. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos lá. Versículo número 2. Quem pode ler para a gente? Vamos lá. Versículo número 2, Apocalipse, capítulo 5, verso número 2. O que diz aí? E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aleluia. Vamos lá. E vi um anjo forte. Ok? Quem é o anjo da força, irmão? Miguel. O anjo da força, o anjo de combate. O anjo da força vai dizer o quê? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O arcanjo aqui vai dizer que ninguém era digno de sequer olhar para aquele livro. E vamos lá, irmão, para o versículo 3. Outra pessoa aí no fundo ali. Isso, versículo 3, Apocalipse capítulo 5, verso 3. O que diz aí, meu irmão? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Aleluia. Então, irmão, veja bem. O ato de desatar os 7 selos, quem me ouve, diga amém. Amém. Aleluia. Significa revelar a mensagem que nele estava escrito. Número 1. E número 2. A pessoa que fosse digna de ler aquele livro, ela tinha que ter uma pureza moral excelente e ela tinha que ter poder para fazer aquela profecia que estava lá naquele livro se cumprir. Então veja bem, o ato de desatar o selo significa revelar a mensagem do juízo de Deus, garantindo o seu cumprimento. Ok? Lendo o Apocalipse, irmão, olha aqui para o pastor, para a gente tentar passar isso da maneira mais simples para os irmãos. Lendo o Apocalipse, eu vou entender que Deus tem programado na agenda dele o dia do grande juízo final, que vai vir sobre todo aquele que decidir não ser um servo de Deus, sobre todo aquele que negar a eficácia do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, sobre todo aquele que decidir viver no pecado, longe da pessoa de Deus e da palavra de Deus. A Bíblia diz que vai ter juízo, condenação sobre essas pessoas, ok? Vai ter uma grande batalha, vai ter juízo, nós vamos falar disso muito mais para frente. E lá naquele livro de Deus, os irmãos vão lembrar que é o livro da história. Tudo aquilo que Deus já determinou. Agora, para poder abrir, irmão, aquele livro lá, aleluia, o ser tem que ser perfeito, ok? E além de ser perfeito, o ser tem que ser onipotente. Porque para abrir esse livro, irmão, tinha que ter poder para fazer cumprir o que estava nele escrito. Ou seja, no livro está escrito que o juízo de Deus vai acontecer. Então nenhum anjo de Deus poderia abrir o livro, porque nenhum anjo é poderoso para fazer o juízo de Deus acontecer na sua totalidade. Por que João não abriu e não leu o livro? Porque as forças de João não eram suficientes para fazer cumprir o que estava escrito no livro. O rei está sentado. A história está na mão dele. Só que ninguém era poderoso para fazer cumprir o que estava escrito no livro. Era coisa grande demais. Era coisa muito forte. Era coisa muito tremenda. Era coisa muito poderosa. E outra coisa, aqui você vai entender porque que João chorou. No livro da história, no livro do futuro, que está na mão de Deus, ok? Está escrito, além de juízo, consolação. O mesmo livro que está na mão de Deus, que vai dizer o fim dos ímpios, também está escrito nele o fim dos justos. O mesmo livro que está escrito a condenação dos descrentes, dos ímpios, vai ter nesse mesmo livro escrito a coroa e a recompensa dos justos.
ok? Só que o livro está fechado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que João começa a chorar. João começa a chorar. E deixa eu tentar ver se os irmãos, tem alguém aqui que já entendeu o negócio. Por que vocês acham que quando João ouve que ninguém era digno de abrir esse livro, por que vocês acham que João chorou? Ó, o versículo número 5 vai dizer assim, versículo número 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Por que vocês acham que João estava chorando? Oi? Porque não ia ser cumprido. Quase. Quase, mas quase mesmo. E aí? Quase, ó. Tá faltando quase também. Hã? Ó. Porque não ia ser revelado. É mais próximo do que o irmão disse. Hã? E aí, gente, o que mais? Aí no fundo. Eu gosto do pessoal do fundo. O pessoal do fundo acha que sentando no fundo vai escapar. Aí que eu vou neles mesmo. Por que João estava chorando, irmão? Olha aqui. Eu faço uma promessa para vocês. Exemplo. E essa promessa que eu faço para vocês vai mudar a sua vida. Só que vai chegar um tempo que eu vou dizer para vocês que eu não consigo cumprir a promessa que eu fiz. E se você estava com muita esperança nessa promessa cumprir, você vai chorar. Veja bem, João estava sofrendo muito. Veja bem, João, nesse momento aqui, da época da vida dele, lembra onde ele estava? Na ilha de Patmos, preso, ok? Sendo privado de toda sorte de conforto pelo testemunho de Jesus. João estava sofrendo. João estava sofrendo. João sabia que os seus amigos estavam sofrendo. João sabia que os filhos na fé dele estavam condenados à morte. E o que era o consolo do coração do velho João? As promessas de um futuro em que Deus iria dar o quê? Vitória para aquele que se mantesse fiel. Então o livro está lá fechado. E o anjo vai dizer mais ou menos assim: não há ninguém poderoso para fazer cumprir as promessas que estão no livro. Ou seja, a esperança do crente, irmão, é o futuro. Você pode estar vivendo muito bem, irmão, mas a nossa maior bênção, a nossa maior dádiva ainda está por vir. O melhor de Deus para mim e para a sua vida ainda está para acontecer. Ainda está para acontecer. O melhor de Deus para nós não são as bênçãos que Ele já nos deu aqui. O melhor da parte de Deus para mim e para a sua vida vai se revelar lá. Ok? A Bíblia diz que se nós esperamos em Deus, somente nessa vida, somente nessa terra aqui, ó, quem espera Deus só aqui, a Bíblia diz que é o mais miserável de todos os homens. Porque a maior esperança, o maior presente, a maior vitória da igreja ainda há de se revelar. Então nós temos, irmão, o crente, ele tem uma esperança no futuro. Ok? E João tinha essa esperança. Só que por alguns milésimos de segundo na eternidade, João viu essa esperança ameaçada. Porque ninguém fora digno de abrir o livro. Aí a Bíblia de João começa a chorar. Porque a sua esperança, por um milésimo de segundo na eternidade, foi ameaçada. E eu chorei muito. E ó, esse chorava aqui, ó, do original do grego, era chorar como uma criança desesperada. É chorar fazendo barulho. É um choro audível. João chorou como uma criança mimada. Como um nenê quando você pega o doce da mão dele. Chorou demais. Porque aquilo que ele mais esperava por um milésimo de segundo na cabeça dele, ele achou que talvez não iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olha aqui, Apocalipse capítulo 5, versículo 4, é a única ocorrência de uma pessoa chorando no céu.
Nunca antes alguém chorou no céu. E nem depois vai chorar. Porque no céu não há choro. Não há tristeza. Né? Isso. E veja bem, é isso. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E esse verso se cumpriu na vida do apóstolo João quando ele estava aqui, neste ponto da revelação. Que ele começou a chorar muito, com medo do amanhã. Louvado seja Deus. E deixa eu abrir um parêntese aqui, meu filho. Nós precisamos esperar na outra vida também. Ok? Eu vejo pessoas que são excelentes investidoras aqui nessa vida. Né? Pastor, tá abrindo um loteamento lá afastado. Hoje o terreno é 3 mil reais, mas eu vou comprar porque eu sei que daqui a 5 anos esse terreno vai valer 20. É um investimento bom, irmão? Sim ou não? Sim, é bom demais um investimento desse. É muito bom. E não é pecado fazer isso. Todavia, mais sábio do que aquele que investe aqui é aquele que investe lá. Ok? A Bíblia diz que o ganhador de almas é o quê? É o quê? Sábio. Por que o ganhador de alma é sábio? Porque ele está investindo aonde? Aonde? No céu. Então, em outras palavras, aquele que investe no céu, sábio é. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a esperança da igreja ainda está por vir. Você pode estar passando um momento difícil, mas nunca se esqueça que o melhor de Deus ainda está por vir. E você pode estar vivendo um momento muito bom da sua vida, mas não se apegue nele, porque o melhor de Deus ainda está por vir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais esqueça disso, irmão. Viu? Rapaz, eu não estou vendo lucro nenhum em ser crente, pastor. Depois que eu aceitei Jesus, eu achei que o negócio ia melhorar. Foi piorar. Eu perdi amigo, perdi um monte de coisa. O pessoal tá mangando de mim, tá falando mal de mim, tá rindo da minha cara. Meu filho, o melhor de Deus ainda está por vir. Se você abandonar Jesus por causa dessas coisinhas, você vai perder o melhor dele, que ainda vai chegar. Mas o melhor de Deus vai chegar para aquele que se manter fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos lá. João chora. E versículo número 5 vai dizer assim: um dos anciãos me disse. Quem eram os anciões, vocês lembram? Quem eram os velhinhos? Quem era? Igreja. A igreja que tem intimidade com o Cordeiro. Olha aqui para o pastor, irmão. A igreja que sabe o Deus que confia. A igreja que conhece aquele que a resgatou. Olha aqui para minha gravata, meu filho. Um dos anciões, talvez um dos irmãos lá na eternidade, ou um grupo de irmãos, João está lá chorando com medo do amanhã, do futuro. Gente, a história de Deus para nós é linda, mas quem a fará cumprir? Quem seria poderoso e digno para abrir esse livro e fazer se cumprir todas essas promessas e essas bênçãos que estão reservadas para os fiéis? Aí quando João está lá chorando, um dos crentes, ou um grupo de crentes, pega no ombro de João e diz assim: João, versículo número 5, não chores. Calma, João. João não estava chorando, sabe? João não estava tendo aquele choro tímido, não. De quando você está no culto assim e chora bem, sabe, bem por dentro, para ninguém ver que você está chorando. Não era esse choro que João estava, era o choro, irmão, esguelado. Era, como diz no Piauí, é o berreiro. João está no berreiro, irmão. Aí chega lá um ancião, um membro da igreja, um grupo da igreja, com muita calma, fala: João, não precisa de chorar, João. Aí deixa eu parafrasear o texto: mas como que eu não choro? Quem vai abrir esse negócio aí? A minha esperança onde fica? Aí não chore, João. Mas como eu não vou chorar? Nós precisamos desse livro ser aberto para que a nossa consolação se cumpra. Onde está aquele que seria capaz? Cadê? Me mostra.
Aí o ancião aponta o dedo para o centro. E quando João olha para o centro, o ancião diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Perdão, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Para que Jesus venceu? Versículo 5: para poder abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Jesus não venceu para fundar uma religião. Jesus não veio à terra para ser ovacionado, para receber tapinha nas costas, para ser entrevistado. Jesus não veio para sentar no trono de Anás e Caifás. Não, Jesus veio à terra, passou o que passou, morreu e ressuscitou para quê? Versículo 5: para poder desatar os 7 selos e abrir o livro de Deus. Louvado seja Deus. Para fazer cumprir as promessas que lá estavam escritas. Aleluia. Então Deus fez um plano muito lindo para os fiéis. Mas para esse plano poder se cumprir, Isaías 53 teve que entrar em vigor. Ele veio para uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele veio, ele não abriu a sua boca, foi fiel até a morte, morte de cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Para isso Jesus veio. Para que o plano misericordioso de Deus com relação às nossas vidas fosse cumprido, virasse realidade. Aleluia. Então, meu querido, ninguém melhor do que o Filho de Deus para fazer cumprir o desejo e a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pode dizer, meu filho. É como um testamento, que alguém deixa que não pode ser lido sem a presença do juiz. Isso. Mesmo você sendo herdeiro, ele tem de dar o aval e o direito para você usufruir da herança. Aleluia. Irmãos, a Bíblia vai dizer, olha aqui para o pastor, que ninguém na terra era capaz de abrir o livro. Ou seja, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum crente, nenhuma denominação, nenhum presidente foi capaz de abrir o livro. Ninguém na terra. Ninguém no céu foi capaz de abrir o livro. Nenhum anjo foi capaz de abrir o livro. Ok? Vamos lembrar aqui? Para abrir o livro, a pessoa tinha que ser perfeita e onipotente. O anjo era perfeito, mas não era onipotente. Então não podia abrir. O pessoal da terra, ok? Não é nem perfeito nem onipotente, que eu e você está carregado de defeito. Então ninguém da terra seria capaz. E a Bíblia vai dizer no capítulo 5 que ninguém debaixo da terra também seria capaz. Ou seja, aqueles que já morreram, nenhum deles é capaz de abrir selo. Maria, João, Sebastião, Paulo, Bartolomeu, São Judas, São Pedro, São, não sei mais das quantas, nenhum deles é capaz de abrir o livro. Ok? São Agostinho, Papa João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá. Ninguém. Nem anjo, nem demônio, nem ninguém. Só Jesus. Porque só Ele é santo e só Ele é onipotente. Aleluia. Pastor, onde está a onipotência aí? Versículo de número 6. Soa uma pergunta. Porque Jesus foi o único de abrir o livro e desatar os 7 selos? Primeiro, porque Ele é onisciente. O que está escrito, irmão? Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Louvado seja Deus. O que diz aí? Microfone. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões do cordeiro. Um cordeiro. E como, havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Parou. Ele tinha o quê? 7 pontas. 7 pontas. Ou 7 chifres. Sabe o que é chifre, irmão? Poder. Chifre na Bíblia é poder. Quantos chifres ele tinha? 7 é o número da? Então quem tem todo o poder? O cordeiro. Onipresença. Continua. 7 pontas e 7 olhos. Parou. 7 olhos.
Olhos quer dizer ciência, sabedoria. Ele vê tudo. Quantos olhos tinham? 7. Então Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Continua. O que mais que ele tinha? Tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Enviados a toda a terra. Quem é o único ser que está presente em toda a terra? É o Cordeiro. Quem está em todo lugar ao mesmo tempo é quem está em todo lugar ao mesmo tempo é Então o Cordeiro, ele tinha 7 chifres, ou seja, ele tem todo o poder. Ele tinha 7 olhos, ou seja, ele sabe todas as coisas. E o Espírito dele está em todas as partes da terra. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Um ser onisciente, onipresente e onipotente chega diante do trono de Deus, abre o livro e faz ele cumprir, porque ele faz o que ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que o único digno de abrir o livro foi Jesus? Porque ele é isso tudo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hã? Né? Aleluia. Não ia dar conta, né? Quem me ouve, diga amém. Aleluia. Irmão, o teólogo Warren Wisber, né? Wisber, ele declara, eu vou pegar uma frase dele aqui, que nós, veja bem, que nós temos o perfeito poder, ou seja, os 7 chifres, ok? Não é 2 chifres não, 2 chifres quem tem é outro, é 7, tá bom? Ok. Irmão, quem tem 2 chifres na cabeça tem todo o poder? Não. E quem tem 7? Então quem tem mais poder? Quem tem 7 ou quem tem 2? Quem tem mais poder é Jesus ou o cão? É Jesus. Então confia nele que ele tem todo o poder. Quem manda na sua vida é ele. Pastor, mas o cão está fazendo o que quer de mim. Tá nada. Ele só tem 2 chifres. Jesus tem 7. Para ele fazer alguma coisa, aquele que tem 7 chifres tem que autorizar, senão ele não faz. Aleluia. O que mais que o irmão disse? Nós temos a perfeita sabedoria, que são 7 olhos, e a perfeita presença, que são 7 espíritos em toda a terra, ok? Só que isso aqui, irmão, é a igreja depois, ok? Depois da fase que nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade, que esse corpo aqui vai ser transformado num corpo glorificado. Eu só citando a frase do irmão. E veja bem, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, João vai olhar para o Cordeiro. E no Cordeiro, as esperanças de João para que o plano de Deus se cumprisse são alimentadas. Ok? E a Bíblia vai dizer, eis aí o Cordeiro. E ele é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que está escrito lá. Ok? Tem gente aí que não acredita na Bíblia. Tadinho deles, porque quem escreveu é poderoso para fazer cumprir todas as profecias que estão aqui. Nenhuma delas saiu fora de hora. Nenhuma delas saiu do poder de Deus. E as que não cumpriu ainda é porque ainda não chegou o tempo que ele determinou para que se cumprisse. Porque o dia que chegar, ele é poderoso para fazer cumprir. Por quê? Porque ele tem 7 chifres. Ele é onipotente. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos lá. Aleluia. Esse cordeiro que está lá no centro agora, ok? Que agora ele está recebendo a atenção dos anjos, dos anciões, daquele que está no trono e do próprio João. Todo mundo está olhando para o cordeiro, ok? Quem está no meio, irmão, é o cordeiro. E esse cordeiro aqui, agora do Apocalipse, ele já foi retratado na Bíblia em outras ocasiões, ok? Já foi retratado na Bíblia em outras ocasiões. Vamos lá? Em Gênesis, capítulo 22, o cordeiro substitui Isaque. Ou seja, em Gênesis 22, Cristo é oferecido para o indivíduo. Cristo é oferecido como troca por Isaque.
Gênesis, capítulo número 22. Em Êxodo, capítulo 12 e versículo 3. O cordeiro é a nossa Páscoa. Em Êxodo, ele é oferecido para uma família. Ok? Terceiro, em Isaías 53 e 8, o cordeiro foi morto por uma nação. Olha a escada, irmão, olha a escada da revelação de Deus. Gênesis 22, o cordeiro é oferecido para uma pessoa, para Isaac. Êxodo capítulo 12, a revelação da Bíblia vai caminhando. O cordeiro não é oferecido para uma pessoa, mas para uma família. Lembra do cordeiro da Páscoa? Um cordeiro equivalia para uma família. A revelação vai caminhando, nós estamos no livro de Isaías, e o cordeiro é oferecido por uma nação, a nação de Israel. Isaías 53 e 8. E em João capítulo 1 e versículo 29, a Bíblia vai dizer que o cordeiro morreu não por uma pessoa, não por uma família e nem por uma nação, mas por todo o mundo. Então, o cordeiro, veja bem, olha aqui para minha gravata, irmão. Apocalipse, você tem que prestar muita atenção. O cordeiro que João está vendo agora, vocês acham que é o cordeiro de Gênesis 22? Vocês acham que é o cordeiro de Êxodo, de Isaías ou de João? Hã? O de João? Beleza, vamos lá. O cordeiro de João, veja bem, é manso. O cordeiro que deu a vida pelo mundo inteiro é manso. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Mas quando o ancião bate na costa de João e manda ele não chorar, o cordeiro não tem nada de manso. O cordeiro é comparado a um leão. E leão não é manso. Aleluia. Então o cordeiro que está ali, irmão, não é o Cristo surrado. Não é o Cristo com o olho inchado de apanhar. Não é um Cristo com vergões nas costas de tanto sofrer na mão do soldado romano. Não é o Cristo cuspido do sinédrio. Não. O Cristo daqui é o Cristo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. João 1:29 vai retratar o cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 vai retratar o mesmo cordeiro, mas que agora vem como um leão. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, quando você aceitou Jesus, você deu um abraço no cordeiro. Olha aqui para minha gravata aqui, meu filho. Quando você aceitou Jesus, fica aqui, meu filho, vem cá. Sente aqui, que aí você vai conseguir visualizar o pessoal de frente. Ok. Quando você aceita Jesus, você aceita de verdade, você sente uma brisa suave. Quem me ouve, diga amém. Amém. É suave, a gente sai daqui, sabe? É uma coisa que só quem sente sabe explicar. Você deu um abraço no cordeiro. Só que aqueles que escolherem não abraçarem o cordeiro aqui, lá vão ter que abraçar o cordeiro. Mas ele não vai estar manso, como nós encontramos ele aqui. Ele não vai estar suave como nós encontramos aqui. Aqueles que decidirem menosprezar o cordeiro vão ter que encarar o leão. Ok? O cordeiro é opcional. Você aceita ou não, você recebe ou não. Mas quando for encarar o leão, não vai ter para onde correr. Aceitar Jesus é uma opção. Agora, encarar o juiz de Deus é obrigatório para todos aqueles que não receberam o cordeiro aqui na terra. Sim, minha irmã. Os títulos. Ó, Gênesis 22, o cordeiro é oferecido por uma pessoa. Ok? Êxodo capítulo 12, o cordeiro é oferecido por uma família. Uma família. Isso, é a Páscoa. Né? Lá em Isaías 53, o cordeiro é oferecido por uma nação. E João capítulo 1, o cordeiro é oferecido por todo o mundo. Hã? Aí a pergunta é, visto essas faces do cordeiro, ok? Eu perguntei quem os irmãos achavam que era aquele cordeiro que João estava vendo no céu.
Hã? O Pascoal? Mas o Pascoal é manso. Sim, não, sim. Mas nesse momento aqui, o Cristo que tá sendo representado não é o meu cordeiro, sim, ok? Mas ele não é mais manso como um cordeiro. Pelo contrário, ele é um leão. Ele é um juiz. É o mesmo cordeiro? Sim, é o mesmo Jesus, né? Jesus ali estava sendo simbolizado e aqui ele está sendo revelado. As duas revelações estão apontando para o mesmo ser. Ok? Mas a maneira de trabalhar, né? Ou o jeito de agir desse ser, de Êxodo, é bem diferente do Apocalipse. Sim. Ele não estava dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não. Ele está na posição de julgar. Ele está na posição de dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, lugar reservado para o diabo e seus anjos. Isso. O mesmo Jesus que diz, vinde a mim, como um cordeiro, lá no futuro, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Ok? Então lá no Êxodo, o cordeiro é oferecido para todos. Ok? A pessoa, ela escolhe oferecer para si o cordeiro ou não. Né? É opcional. Mas quando for encarar o leão do Apocalipse, não vai ser opcional. Veja bem, tem como eu obrigar alguém a aceitar Jesus? Tem. Vocês acham que tem? Não tem. Não tem. Eu posso até dar uma chave de braço no cara, fazer ele vir aqui, né, repetir umas orações, mas não vai fazer sentido nenhum, não vai mudar nada na vida da pessoa. Ou seja, a salvação é oferecida gratuitamente e ela é opcional. Agora, o juízo de Deus e a condenação para aquele que não quiser Jesus não vai ser opcional. Viu? Não vai ser opcional. Não vai ter escapatório, irmão. Não vai ter. Eu entendi, veio na minha mente assim, o meu entendimento assim, que aqui poucos se dobrarão diante dele para aceitar ele como Salvador. Mas lá, a Bíblia mesmo diz que todos se dobrarão, prostrarão perante ele. Quer dizer que naquele dia não vai ter como escapar, não vai ter como se esconder, deixar de ir para a igreja, todos vão estar perante ele. E os ateus vai ajoelhar? Os ateus vai, aquele que manda os alunos escrever o nome de Deus e rasgar, dizendo que ele está morto. Esses aí vai ter que dobrar? Vai. A Bíblia diz todos, aqueles todos. Que falavam mal dos crentes vai ter que ajoelhar? Vai. Aqueles que te chamou de besta porque você está indo na igreja, vai ter que ajoelhar. Aquele que disse que você é trouxa, está aqui, vai ter que ajoelhar. Aquele que acha que é perca de tempo aprender a palavra de Deus, um dia vai ter que se ajoelhar. Mas veja bem, hoje você se ajoelha e recebe renovo. Hoje você se ajoelha quebrado e se levanta da oração renovado. Mas quem for se ajoelhar nesse dia, não vai ter nada a ver com isso. Vai se ajoelhar, mas não para ser curado, e sim para ser condenado. Ok? Então, irmão, é melhor ajoelhar agora, melhor orar agora, né? Veja bem, isso. Tem gente que não gosta de orar, não gosta de pedir as coisas para Deus, de passar tempo com Deus. Aí vai chegar naquele dia, vai querer orar. Deus vai falar, agora não presta mais oração. Você tinha que ter orado antes. Né? Tem gente que aqui não gosta de ajudar ninguém, não gosta de evangelizar ninguém, não gosta de falar de Jesus para ninguém, sente vergonha, sente receio. Aí a Bíblia diz que lá naquele dia vai querer voltar para avisar os outros, para mudar, para não ter a mesma condenação que está tendo. Mas não vai mais ter tempo. Não vai. E vamos dar sequência aqui, meu filho. Aleluia. Quem me ouve, diga amém. Amém. Vamos lá, irmão. Capítulo 5. Agora, o Cordeiro já foi revelado, ok? A esperança de João voltou, o irmão parou de chorar. E a Bíblia vai dizer, olha lá, vira a página aí. Versículo 9. Louvado seja Deus. Vai dizer assim. Quem pode ler para a gente, versículo 9? E abriu os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo e língua, povos e nações. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos. Capítulo 5. E se vocês podem até anotar, tá bom? 4 cânticos. Capítulo 5. 4 cânticos do capítulo 5. Ok? O sermão vai ser adoração. Mas as músicas, os cânticos vão ser diferentes. Cada momento é um cântico. Lá no céu não tem tédio, nem repetição. Olha aqui. Primeiro cântico. Vocês vão escrever aí. É o cântico de adoração. Aí você vai escrever 2 pontos. Capítulo 5, versículo 9. Tu és digno. Segundo, cântico de pregação ou de anúncio. Qual é o anúncio? Porque foste morto. Ok? Terceiro cântico. Aleluia. Depois você passa limpo bonitinho, tá? Cântico missionário. Missionário. Onde a Bíblia vai dizer: compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Cântico missionário. Sim, minha irmã. Vamos chegar lá. Não, é o 8. É o 8. É o 8. Vamos lá. É o terceiro. E o quarto cântico? Cântico devocional. E os constituíste reino e sacerdote. Quarto. Terceiro é o missionário. E os constituíste rei e sacerdote. Glória a Deus. Quarto, cântico devocional. Louvado seja Deus. Irmãos, versículo de número 8 vai dizer assim. É informação com força, né? E havendo tomado o livro, os 4 animais. Quem estava aqui na aula passada? Levanta a mão de novo. Agora abaixo. Na aula passada nós falamos dos 4 animais. Quem lembra? Ah, um boi. Um boi. Porco? Não, porco não. Hã? O leão. A águia, quem mais? O touro e? Amém. Quem é o rei dos animais da terra? Quem é o rei dos animais dos céus? Quem é o rei dos animais domesticados? E quem é o rei de todos eles aqui na terra? O homem, os 4 animais. Vamos lá. Quem mais, irmão? Os 4 animais e os 24 anciãos. Quem eram os 24 anciãos? Ah? Olha para o irmão que está ao seu lado. Fala, é você. A igreja. Ok? 24 turnos de sacerdotes. A igreja. Versículo 8. Os 4 animais, os 24 anciões prostaram-se diante de quem? Prostaram-se do Cordeiro. O príncipe da terra, o príncipe do ar, ok? O príncipe dos domesticados e o príncipe de todos eles, todos se dobravam perante o Cordeiro e os 24 anciões que vão representar a igreja. E a Bíblia vai dizer mais, prostavam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, ok? Só uma observação bem rapidinha. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra harpa, quer dizer alegria. Ok? Harpa é festa, é regozijo. Quando o povo de Israel
pegou a harpa e pendurou no salgueiro, a Bíblia estava dizendo que ele estava tudo triste. Ok? A harpa parada é tristeza. Agora a harpa trabalhando é alegria, é festa. Ok? E é o único instrumento, ok, que vai ser sinalizado no céu, é a harpa. E também a Bíblia vai dizer que vão ter taças de ouro, ou salvas em algumas traduções, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Olha aqui para o pastor, deixa eu te dizer algo aqui. Alguns teólogos vão dizer que Deus não ouve oração. Você já ouviu isso? Que Deus não ouve oração, que Deus cheira a oração? Você já ouviu isso? Isso. Ou seja, nós vamos encontrar na Bíblia dizendo que a nossa oração, quando ela sobe, ela não sobe como um som, mas ela sobe como uma fumaça. Você já viu incenso? Quem já foi católico conhece. Né? Quando eu era católico, estava me preparando para ser padre, eu cuidava do incenso. Então eu tenho muita experiência com incenso, desde queimar até bater o incenso. Então o incenso é uma fumaça que tem um cheiro muito forte. Se eu soltar um incenso aqui, todo mundo vai saber que tem incenso sendo queimado, porque o cheiro do incenso é um cheiro muito penetrante. Ok? Então veja bem, meu querido, a fumaça da oração, quando ela chega no céu, não tem como esconder que ela está chegando, porque o cheiro dela é forte. Ok? E a Bíblia vai dizer assim, que Deus não vai mais receber um certo tipo de oração, porque o cheiro da oração dos ímpios para Deus é desagradável. Deus só recebe oração que sobe até o céu como um cheiro suave e agradável. E olha aqui, João está lá no céu, visualizando o céu por dentro, no futuro, e aqui os anciões têm na mão uma taça de ouro. Você não guarda, irmão, qualquer coisa numa taça de ouro. Não, você não vai guardar cuscuz numa botija de ouro. Não. Não vai. Não, porque, irmão, o que você vai pôr num negócio de ouro? Uma joia preciosa, né? Uma coisa que você dá muito valor para ela, você vai guardar numa taça de ouro. Você não vai guardar uma coisa que você não ama numa taça de ouro. Você, né? Ó, você não vai guardar na taça de ouro a foto daquele rapaz que entristeceu seu coração, né, minha irmã? Vai queimar, né? Não vai. Né? Você não vai guardar na taça de ouro algo que te cause tristeza. Você não vai guardar na taça de ouro alguma coisa que você olha e dê vontade de chorar. Não. Se você tiver uma taça de ouro, você vai guardar lá aquilo que mais te chama a atenção, aquilo que mais agrada o seu coração. E o que está guardado na taça de ouro do céu? A oração dos santos. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ok? Tem muito valor para Deus uma oração, irmão. Você não tem ideia. Se você soubesse o poder da oração, o poder que a oração tem, você orava mais. Se você tivesse noção do poder que uma oração tem e o tanto que a oração para Deus é precioso, você orava muito mais. Viu? Ó, no céu, a única coisa que você vai ver que está guardada, que Deus quer conservar por toda a eternidade, são as orações. Esse culto aqui, ó, está sendo armazenado num livro. Mas as nossas orações são armazenadas num recipiente de ouro. Glória a Deus. Viu? Pode dizer, minha irmã. Como é, minha irmã? É poderosa, poderosa. Com certeza, com certeza. Quem me ouve, diga amém. Amém. Irmão, tem um camarada, o Charles Erdman. Ele publicou um artigo interessante demais acerca do Apocalipse. Ele é um dos maiores estudiosos desse livro aqui, né, um dos teólogos cristãos.
um dos maiores estudiosos do Apocalipse. E tem um artigo, olha aqui para o pastor, irmão, que diz assim: como funciona um culto no céu? Como funciona um culto no céu? Como é que é um culto na terra? Não, dá oportunidade para um orar, para outro pregar, para outro louvar. É o culto da terra. E no céu? Como funciona um culto no céu? Não? E ele escreveu esse artigo baseado em Apocalipse, capítulo 5. Ok? Perdão, capítulo 4 e capítulo 5, que é quando João entra no céu. Deixa eu compartilhar com vocês. O culto ao Criador começa com um quarteto. Quem é esse quarteto? Os 4 animais. E o que é que eles cantam? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Começa o culto. Começou com um quarteto. E depois do quarteto, segue um coral, constituído de 24 velhinhos vestidos de branco, com coroa na cabeça, que são E o que a igreja diz? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós estudamos isso semana passada. Entra o coro no culto. Aí depois do coral, entra o solista. O solo, sabe o solo? E o que o solo vai... E quem é o solo? O solo vai dizer assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é o solista? É quem? Miguel. Arcanjo. É o solista. Vamos lá. Depois vem a resposta. A resposta quem vai dar é o coro. Vai dizer assim: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O coro entra. E quando o cordeiro toma na mão do livro do Criador, ouve-se um uníssono, o quarteto e o coro dos anciãos dizendo: agora é o quarteto junto com os anciãos. Apocalipse capítulo 6. O que eles vão dizer? Digno és de tomar o livro e lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nesse momento do culto vai entrar os anjos. Louvado seja Deus. Prorrompe o coro majestoso e os anjos vão cantar. Milhões de milhões e milhares de milhares. Eles vão dizer: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E o cântico vai crescendo, o culto vai ficando mais avantajado, o pessoal vai entrando no meio da adoração, o céu vai ficando movimentado, e o 7º passo do culto, ou o passo da perfeição, o canto vai crescendo e arrebatador até atingir o clímax no final, aonde igreja, serafim, anjo, todo mundo vai combinar, e toda criatura que há no céu e na terra vai louvar junto, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Aí depois os 24 anciãos vai arrancar a coroa da cabeça, jogar no pé do cordeiro e vai dizer amém. Aí depois volta no início e começa o culto de novo. Do 1 ao 7, acabou aqui, volta no 1. Porque no céu é adoração constante. Não há silêncio nem falta de movimentação no céu.